preciso rediscutir a Organização Mundial do Comércio. O senhor vislumbra alguma possibilidade de mudança na Organização Mundial de Comércio para que ela venha recuperar a relevância que já teve? Se nós não temos quem possa não só arbitrar, mas quem possa regular, coordenar, nós vamos ter o retorno a um momento em que era cada um por si. Seja bem-vindo, senador Humberto Costa. Muito obrigada pela presença. O 11º Fórum Parlamentar do BRICS reuniu parlamentares dos países do bloco aqui no Congresso Nacional, em Brasília, no início de junho. A cúpula de chefe de Estado, porque o bloco agora está sob a liderança do Brasil, a cúpula de chefe de Estado também vai acontecer no Brasil, no Rio de Janeiro, em julho, né? Mas o senhor foi o coordenador parlamentar do BRICS pelo Senado, né? É um conjunto de países heterogêneo do ponto de vista social, econômico, cultural, né? O senhor pode explicar qual que é a relevância desse encontro de parlamentares dos países integrantes do BRICS? Bem, primeiro a própria relevância do BRICS, né? O BRICS hoje agrupa um conjunto de países, tanto entre os integrantes quanto os países associados, que representa mais de 40% da população mundial, portanto um mercado imenso. E também muitas pessoas, né? E também representa mais de 40% do produto interno bruto no mundo. Então, é uma força, uma potência política e econômica e cultural também, porque são países, alguns deles, com culturas milenares, com grandes contribuições à civilização. Portanto, existe essa relevância, essa importância. Segundo, que, na verdade, agrupa um conjunto de países que hoje, no contexto internacional, defendem pontos de vista comum e que são importantes. Por exemplo, o debate sobre a questão do multilateralismo é um assunto consensual dentro do BRICS, o debate de uma postura contra uma unipolaridade que ainda existe hoje no mundo, mas vem sendo quebrada, e são países também que têm contribuições muito importantes já dadas ao mundo nesse momento, no desenvolvimento tecnológico, nas diversas áreas do conhecimento. Então, esse encontro parlamentar, ele ajuda a promover esse intercâmbio, essa aproximação entre os parlamentos para, dentro da arquitetura do BRICS, também cumprirem um papel relevante. O tema multilateralismo, ele permeou todos os debates em todas as mesas que aconteceram no fórum, né? E o documento final, ele defende a reforma e o fortalecimento do sistema de governança global. Existe consenso entre os parlamentares do grupo sobre o que precisa ser reformado nesse sistema? Bem, há um consenso no sentido de que é preciso fortalecer o sistema das Nações Unidas, mas, ao mesmo tempo, promover mudanças importantes. Entre elas, a mudança do Conselho de Segurança da ONU, onde nós temos vários países que participam, um pequeno grupo tem assento permanente, dentro desse pequeno grupo, alguns países têm poder de veto, e esse tipo de estruturação que tem hoje o Conselho de Segurança da ONU, inclusive com esse veto que é possível, muitas vezes feito por esses países, faz com que o peso da ONU, no sentido de arbitrar conflitos, de evitar guerras, de procurar soluções pacíficas para os problemas, cai bastante, porque são os interesses geopolíticos desses países que têm poder de veto que termina prevalecendo, e com isso pouquíssimas coisas são implementadas como uma ação conjunta e coletiva dos países que compõem a ONU. Então, a necessidade de aumentar o número de assentos de países representados no Conselho de Segurança da ONU é um consenso dentro dos países do BRICS? Sim, é um consenso de que deve haver uma ampliação do número de países que têm assento permanente no Conselho de Segurança. No entanto, há algumas divergências no sentido de quem deve estar lá, não é?
Por exemplo, o Egito almeja ter uma vaga, assim como o Brasil almeja também, outros países do BRICS almejam também. Portanto, isso, primeiro temos que garantir que haja essa ampliação, não é? E que mude essa governança do Conselho de Segurança da ONU. E segundo, discutirmos até mesmo entre nós quais são os países que poderão, mediante um consenso, ocupar essas possíveis vagas a serem criadas. Senador, alguma dessas etapas de mudança passa pelos parlamentos? Sim, uma boa parte, sim, não é? E, com certeza, esse tipo de encontro, esse fórum, ele é um fator importante para nós não só debatermos, mas fazermos com que aquelas decisões que são necessariamente passíveis de serem discutidas e votadas nos países respectivos para a sua implementação, num fórum como esse, isso ganha força, ganha unidade para que possamos avançar em relação a isso. A declaração conjunta do Fórum condenou o que chama de medidas coercitivas unilaterais e defendeu o fortalecimento do comércio multilateral. Foi também uma crítica à nova política comercial dos Estados Unidos, sem dar nome aos bois, né? Como é que os parlamentos do BRICS se posicionam a respeito? Os países se movem em bloco, em oposição a esse tipo de política? Veja, ainda que não haja uma resolução formal, mas é óbvio que no BRICS, e isso será objeto da discussão também no encontro de chefes de Estado e de governo, há um entendimento de que é fundamental nós garantirmos o livre comércio, que nós devemos ter a possibilidade de todos os países poderem tratar desse comércio exterior de uma forma razoável, o que não está acontecendo nesse momento. As tarifas que estão sendo implementadas pelos Estados Unidos, elas são implementadas de forma, eu diria, indiscriminada, para países ricos e para países pobres, para países que têm déficit comercial com os Estados Unidos e para países que têm superávit comercial com os Estados Unidos. E há, sim, uma unidade bastante consistente na defesa de que nós voltemos a ter o livre comércio. E isso se manifestou também em uma das resoluções que tratou especificamente do desenvolvimento econômico e do comércio internacional. O senhor já tinha falado da reforma do Conselho de Segurança na ONU e agora começa a falar sobre a necessidade de um fortalecimento da Organização Mundial do Comércio também, é isso? Com toda certeza, as decisões que vêm sendo tomadas nos últimos anos, mas principalmente essas decisões unilaterais dos Estados Unidos e do governo Trump, levam a um processo de absoluta desmoralização da Organização Mundial do Comércio, fazem com que a organização deixe de cumprir um papel importante, relevante, como já realizou em outros momentos, já cumpriu em outros momentos, e obviamente que é preciso rediscutir a Organização Mundial do Comércio. Caso contrário, nós vamos ter o que está acontecendo hoje, que é, na prática, uma verdadeira selva, não é, nas relações comerciais entre os países. Isso é inaceitável. Então, esse reforço a essa governança internacional, ela passa por questões concretas como essa. Hoje o senhor vislumbra alguma possibilidade de mudança na Organização Mundial de Comércio para que ela venha recuperar a relevância que já teve? Veja, primeiramente é preciso no curto prazo que se estabeleça um mínimo de consenso sobre como tratar esses temas de tarifas e sobretaxações dentro do comércio internacional. Isso sem uma solução imediata que produza algum tipo de consenso torna impossível até mesmo que a Organização Mundial do Comércio seja discutida nos seus contornos todos. Mas acho que no curto, médio prazo, isso vai precisar ser feito. Porque se nós não temos quem possa não só arbitrar, mas quem possa regular, coordenar, nós vamos ter o retorno a um momento em que era cada um por si.
E quando a Organização Mundial do Comércio foi criada e atuou em alguns momentos muito importantes, ela conseguiu regular, colocar ordem para que todos os países pudessem ganhar como ganharam em vários momentos. Senador, o Fórum se dedicou a temas de relevância global, como saúde, comércio, como a gente estava falando agora, investimentos, finanças, mudanças do clima, governança da inteligência artificial, paz e segurança e desenvolvimento institucional, né? O Brasil está capitaneando um movimento de prevenção para lidar com pandemias, né? Como é que foi esse debate no Fórum Parlamentar do BRICS? Esse debate foi muito importante, porque vários países ali tiveram um papel relevante no enfrentamento à pandemia. Seja do ponto de vista das Vacinas medidas... de ponta, né? A Rússia, a China. Sim. Não somente do ponto de vista da constituição de uma unidade sobre que medidas deveriam ser tomadas para o enfrentamento imediato da pandemia, as definições de adoção de quarentena, de restrições à livre movimentação, enfim, isso foi muito importante para a constituição de um conjunto de medidas que representavam um consenso para esse enfrentamento. E, por outro lado, nós tivemos várias iniciativas, também do Brasil numa escala menor, mas principalmente de alguns países do BRICS, como a Rússia, como a China, a Índia em particular, que tiveram um papel fundamental no desenvolvimento de medicamentos, no desenvolvimento de vacinas para o enfrentamento à pandemia e, de agora em diante, uma articulação que existe e vai se fortalecer no sentido de que nós estejamos mais preparados para enfrentar eventuais emergências sanitárias que, com toda certeza, voltarão. Então, eu vejo que nós tivemos aqui um entendimento muito importante nesse aspecto. Inclusive, a discussão sobre o processo de reconhecimento, não só de patentes, mas de reconhecimento de uma avaliação da efetividade de vacinas, de medicamentos, enfim. E acho que foi muito importante, porque nesse caso concreto os parlamentos têm um papel a desempenhar, né, no sentido do estabelecimento de padrões internacionais que devem ser adotados pelas suas agências de vigilância sanitária. E qual foi o consenso que se desenhou? O consenso é que nós temos que avançar no sentido de constituir o que eu falei de padrões internacionais que devem ser seguidos por todas as agências de regulação. Com isso, você poderá ter reciprocamente o reconhecimento, por exemplo, de medicamentos, de vacinas. Isso chegou a acontecer na pandemia, em que uma agência como a Anvisa reconheceu a avaliação feita por agências de outros países, na Europa, nos Estados Unidos, como um caminho mais rápido para a adoção desses medicamentos e dessas vacinas no próprio país. Então, você ter parâmetros onde haja esse reconhecimento recíproco entre as agências que fazem essa regulação, permite que as populações tenham um acesso muito mais rápido a vacinas, a medicamentos, a equipamentos, enfim, aquilo que constitui os apetrechos, os instrumentos para o exercício da saúde. Então, e isso depende em grande parte do que os parlamentos decidem sobre a questão. A ideia é o desenvolvimento de legislações em cada país para que isso seja possível. Sim, é perfeita, é mais ou menos não, é essa a preocupação. Uma cooperação internacional do ponto de vista legislativo. E extrapola, inclusive, o próprio grupo do BRICS, né? Senadora, as chamadas doenças negligenciadas e socialmente determinadas estavam na pauta do encontro também. Eu sei que é uma área de interesse pessoal até do senhor, né? O senhor pode explicar quais são essas doenças, como é que elas foram tratadas pelo Fórum? Bem, são doenças que são evitáveis, são doenças para as quais existe cura, mas como são doenças que a produção de medicamentos, por exemplo, é pouco rentável para a indústria farmacêutica, essas doenças terminam sendo
como o nome diz, negligenciadas. Não A é? gente está falando o quê? De tuberculose? Estamos falando de tuberculose, estamos falando de hanseníase, estamos falando da malária, estamos falando de várias doenças que atingem uma parcela muito significativa da população mundial, especialmente as populações mais pobres, mais vulneráveis, e que não são produzidos medicamentos, seja na quantidade suficiente ou com eficácia maior do que aqueles que já existem hoje. Então, o entendimento é que, nesses casos, são os estados que devem assumir diretamente a produção desses medicamentos. Não a indústria farmacêutica. E não necessariamente a indústria farmacêutica, ou pelo menos também estimular para que a indústria farmacêutica venha a produzir esses medicamentos. Esse é um tema muito importante para esses países que compõem o BRICS, porque vários deles, inclusive nós, Brasil, inclusive a Índia, né, e outros países, têm ainda uma prevalência muito grande dessas doenças e precisamos ter mecanismos para barrar o crescimento dessas doenças. Senador, uma outra pauta consensual foi a necessidade de reformar também as instituições financeiras internacionais, né? De modo a refletir melhor os interesses dos países em desenvolvimento. Como é que foi esse debate? Sim, essa é uma discussão mais complexa, não é? Hoje, dentro do BRICS, já temos vários acordos e entendimentos para a realização de transações comerciais com moedas locais. Há um posicionamento claro de alguns países no caminho de um processo de diminuição da relevância do dólar nesse comércio internacional, de nós marcharmos para termos processos de financiamento, especialmente para os países mais pobres, a partir do próprio BRICS. Para isso nós temos o Banco do BRICS, que é hoje presidido pela ex-presidenta Dilma Rousseff, e há um entendimento de que as negociações e as conversas devem se aprofundar em torno de toda essa temática, inclusive da possibilidade do uso cada vez menor do dólar como referência para as transações comerciais entre os países. Qual é o impacto, senador? O Brasil vai negociar com a Índia e não precisa mais usar dólar no processo. Assim, não, qual não é é o que impacto? não precisa, é que há várias transações que já podem ser feitas dessa maneira. Assim como a China, assim como com a Rússia, é uma maneira dos países também se protegerem, não é? dessa posição hegemônica que tem o dólar e que faz com que cada um deles seja atingido, por exemplo, pela política tarifária dos Estados Unidos agora, sejam atingidos pelas oscilações para cima ou para baixo do dólar e que tem como muitas vezes razão a política econômica que está sendo desenvolvida nos Estados Unidos. Então, o objetivo passa por aí. Então, seria um impacto muito mais de proteção do que um impacto para a própria economia mundial. Não só de proteção, mas também para ampliação das relações comerciais entre os países. Por quê? Alguns países têm dificuldade hoje, como é o caso da Rússia, por exemplo, dadas as sanções que foram implementadas pelos Estados Unidos. Outros países foram sancionados também, têm dificuldade de ter acesso a essas transações por intermédio do dólar. Tem contas bloqueadas em vários países. Então, quando se faz uma negociação em que a moeda local de cada um dos países pode ser a referência, a ampliação das possibilidades de comércio cresce bastante. Mas, para além do uso das moedas locais no comércio, também foi debatida a reforma das instituições financeiras internacionais? Sim, há muitos questionamentos, até porque algumas dessas instituições que são originárias de Bretton Woods, elas hoje ocupam um papel e uma relevância cada vez menor e muitas vezes um papel nocivo. Entre eles, por exemplo, o FMI, não é? Que tem imposto a diversos países que tiveram a necessidade de recorrer aos seus empréstimos a uma situação de uma ampliação das dívidas externas desses países que
interferem pesadamente na sua economia. Veja o exemplo da Argentina hoje, né? Então, essa discussão ela precisa ter uma amplitude grande no sentido de como essa reforma deve se fazer. E o Banco do BRICS teve bastante relevância nos debates também, né? Sim, porque tem tido um papel importante no financiamento de projetos internacionais. Aqui no Brasil mesmo, o Brasil já teve acesso, me parece, não tenho exatamente o número na cabeça, 5 bilhões de dólares, o que é, inclusive, muito pouco para um país com a dimensão que o Brasil tem e pela própria contribuição que ele dá à economia desse bloco do BRICS, né? Então, essa discussão também se fez. Mudança do clima, senador, como é que foi esse debate? Bom, esse é um debate complexo porque muita coisa que é dita, que é defendida, na prática termina não acontecendo. Mas aqui houve um consenso no sentido de que é fundamental se buscar enfrentar, combater as mudanças climáticas e o aquecimento global. Vários países aqui fizeram manifestações de ações que estão fazendo. O Brasil, o que está fazendo hoje em relação à floresta amazônica e outros biomas, enfrentando o problema do desmatamento, enfrentando o problema dos incêndios e das queimadas, a Indonésia falando da preservação das suas florestas, a China falando dos esforços que tem feito pela adoção de fontes de energia renováveis, e assim todos tiveram uma história e uma ação para contar, e me parece que a resolução final foi muito positiva, até porque nós vamos ter aqui no Brasil, onde aconteceu esse encontro parlamentar, até o final do ano, a realização da COP. Todos esses países se comprometeram em estar lá presentes e em ter posicionamentos comuns que vão ser definidos agora nesse encontro dos chefes de Estado. A inteligência artificial no futuro próximo vai consumir uma quantidade imensa, um percentual enorme da energia produzida no mundo, né? Qual a importância desse debate da governança da inteligência artificial ser um tema pro BRICS? Bom, por várias razões. Primeiro, a inteligência artificial é algo que representa um avanço científico-tecnológico gigantesco. Ela pode melhorar a vida das pessoas, das empresas, dos governos, de uma forma muito significativa, não é? Porém, ao mesmo tempo que ela pode ser um instrumento de avanço importante para todos os países do mundo, para toda a população mundial, ela pode ser também um fator de geração de muitos aspectos negativos. Então, o debate que houve aqui, primeiro, foi no sentido de que o uso da inteligência artificial fosse uma coisa universal, que chegasse a todos os países e que chegasse a todas as pessoas, que ela tivesse um sentido democrático na sua implementação, o que significa que ela deve ser inclusiva, trazer as populações mais pobres, ser aplicada para melhorar a vida dessas populações também, e ao mesmo tempo algo que precisa de uma regulação, porque basta a gente falar do uso da inteligência artificial para a divulgação de notícias falsas, para o desenho de discursos de ódio, o uso que pode ser feito de maneira indevida nos processos eleitorais dos diversos países. Então, esses temas também foram temas consensuais. Agora, uma coisa é ter a visão geral, consensual sobre o tema e discutir como essa implementação vai acontecer e como essa regulação vai se dar. Nós aqui no Parlamento Brasileiro já aprovamos uma legislação que tem avanços, tem limitações, mas tem avanços para o estabelecimento da regulação da inteligência artificial. Senador, o senhor defende a criação de um parlamento do BRICS? Veja, eu acho que é importante que haja um processo de institucionalização do BRICS cada vez maior, não é? E isso vale também para o parlamento. Acho que pensar já agora na instituição de um parlamento do BRICS
talvez seja um pouco assodado. Eu acho que nós temos que avançar mais como bloco. Essa reunião que vamos ter agora, ela pode ser importante para o estabelecimento de uma política cada vez mais unificada entre os países, o fortalecimento dessas relações culturais, sociais, O econômicas. senhor está falando da cúpula de Estado, dos Sim, chefes de Estado. sim, sim. E a partir disso, do avanço nesses diversos aspectos, eu acho que o avanço para a institucionalização do BRICS no campo parlamentar também se torna uma coisa importante, não é? Mas, assim, de imediato, eu acho que é preciso maturar um pouco mais o próprio bloco, as suas ações, a sua unidade, para depois nós pensarmos na possibilidade de um parlamento do BRICS. Senador, o lema do fórum foi o papel dos parlamentos do BRICS na construção de uma nova governança global, mais inclusiva e sustentável. Que legado o senhor acha que esse encontro deixa? Bom, todas as resoluções que daqui saíram, elas foram nesse campo, né? Temas extremamente atuais, como a questão da saúde, como a questão da educação, a ciência e tecnologia, o enfrentamento às pandemias, a questão do meio ambiente e o enfrentamento ao aquecimento global, a regulação da inteligência artificial, enfim, todos os temas estão extremamente vinculados a esse grande enunciado que o encontro teve. E todas as resoluções apontam nessa linha. Nós esperamos que muito do que aqui foi definido, discutido, venha permear também a reunião da cúpula, né? E se vários desses pontos vierem a ser adotados, que são sugestões, né? Sem dúvida nós vamos ter um avanço significativo do BRICS. Senador, muito obrigada pela entrevista. Eu que agradeço. Um prazer estar aqui com vocês.